Olá, boa tarde a todas, a todos, a todos. Eu me chamo Cláudia Santa Marina, eu trabalho como assessora da Vice-Direção de Atenção à Saúde e Laboratórios da ENSP Fiocruz. Sou doutora em saúde coletiva e antes da gente começar essas apresentações, também gostaria de dizer, né, que eu sou uma mulher cisgênero. é, eu sou uma pessoa parda, de pele bem clara, de cabelos crespos, na altura do pescoço. Eu estou usando um óculos transparente de armação, sem nenhuma armação colorida, mas transparente. Tenho os olhos grandes, estou usando brincos com branco, marrom, preto, um colar preto. É, Gosto de usar batom, gosto de sorrir, e atrás de mim eu tenho prateleiras com livros, eu tenho um vaso com lírios, lírios vermelhos e um pequeno quadro. A nossa ideia é trazer para cá algumas reflexões sobre a saúde da criança negra, para que a gente possa pensar como é que profissionais de saúde, trabalhadores e trabalhadoras de todos os níveis, podem aprimorar suas práticas para que, de fato, as crianças negras tenham melhor acesso à saúde, desde a atenção primária até a atenção especializada, e que a gente possa reduzir os indicadores relacionados ao adoecimento e ao óbito, à mortalidade de crianças negras, que ainda hoje, muito preocupante. E eu vou passar a palavra, então, para a apresentação inicial para a doutora Larissa Jatobá, que é médica de família e comunidades. E aí já peço, doutora Larissa, que você faça a sua apresentação e audiodescrição. Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Larissa Rodrigues Jatobá, eu sou médica de família e comunidade. Sou uma mulher preta, de dreads, bem longos, assim, até a altura da cintura, dos olhos pretos. Também tenho um sorriso largo, que geralmente as pessoas comentam muito como uma marca minha. Eu tô de brincos marrons, curtos, assim, não são muito aparentes, com um colar bonito de bolinhas vermelhas, marrons e brancas. Tô com um fundo branco, bem neutro aqui, não tem nada atrás de mim. E eu atualmente estou trabalhando na Clínica da Família Antídio Dias, no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, onde eu sou preceptora do programa de residência de Medicina de Família e Comunidade. Eu fiz, né, meu trabalho ali, a minha dissertação de mestrado em saúde da criança negra, né, como fazendo cuidado antirracista na atenção primária, e é por isso que eu estou aqui hoje. Obrigada, Larissa. Passo a palavra, então, para Michele Garcia, para fazer sua audiodescrição, né, sua apresentação. Sou a Michele, Michele da Silva Garcia, eu sou formada em serviço social, eu atuo como assistente social. Quase toda a minha experiência profissional foi em hospitais, né? E eu hoje atuo na internação pediátrica do Hospital Federal de Bom Sucesso. Eu sou uma mulher negra, eu tô com o cabelo preso, então não aparece muito meu cabelo. Tô com um brinco bem pequenininho também, acho que não aparece muito. Tô com uma camiseta bege, tô com colar, também acho que só dá para ver uma parte desse colar. O fundo está um pouco escuro, né? Porque eu me enrolei um pouco com a iluminação aqui do espaço. E acho que está aparecendo o guarda-roupa, cor clara, e acho que lá em cima ó, o ventilador girando, porque eu estou morrendo de calor aqui. Peço a Letícia também que se apresente. Meu nome é Letícia Pereira Martins. Eu sou formada na UFMG, eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado lá. Atualmente, eu atuo como professora da Faculdade de Odontologia da UFMG, no Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente.
Na minha audiodescrição, né? Sou uma mulher preta, estou usando óculos, ele tem umas hastes marrom, estou de brinco dourado, de colar dourado, blusa bege, manga. Atrás de mim eu tenho uma parede branca e 6 quadrinhos azuis. Então, eu abro o primeiro bloco desse webinário, já perguntando à Larissa, né? Larissa, de acordo com a tua experiência clínica e mesmo acadêmica, né? Como é que você avalia a atenção à saúde que é dispensada à criança negra hoje, na atenção primária do SUS, desde o nascimento até a pré-adolescência, né? Queria que você contasse para a gente se você identifica lacunas, sabe? Que possam orientar, né, as profissionais ou aos profissionais que estão nos assistindo sobre cuidados, sobre atenções necessárias que ainda não estão, sabe, capilarizadas no trabalho e na rotina, né, das clínicas da família, das UBSs, dos postos de saúde. A palavra é sua. Eu diria que a gente não vai bem, né? Assim, acho que temos, de fato, muitas lacunas para preencher. A gente sabe, né, que as crianças negras, infelizmente, estão com os piores indicadores de saúde. Então, entre as crianças, e também sociais, né? Nossas crianças são as mais pobres, as que têm maior risco de doenças infecto-parasitárias, de desfechos negativos depois de infecções respiratórias, altas e baixas, principalmente as baixas. Também entre as crianças com pior escolaridade e pior, né, acompanhamento de pré-natal, entre tantos outros dados que a gente vai ver, né? E aí isso faz a gente perguntar o porquê. E aí o que eu observo na minha prática assim, diária é que, primeiro, tem uma parte da nossa formação enquanto profissionais de saúde que precisa de grande atenção, assim, né? Desde a graduação, que eu acho que são poucos os cursos que eu já ouvi falar de ter alguma abordagem sobre saúde da população negra, então acho que a primeira lacuna está na formação dos profissionais que prestam esse cuidado, né? E aí isso vai gerar muitos desdobramentos, né? Assim, a gente sabe identificar, por exemplo, e oportunizar a identificação de problemas associáveis ao sofrimento racial, né? Ao sofrimento provocado pelo racismo. O que são os sinais de que uma criança pode estar sofrendo pelo racismo, né? Então, a gente é ensinado muito na graduação a identificar sofrimentos na criança, por exemplo, uma criança que voltou a fazer xixi, né, na fralda ou se urina durante a noite, né? Tem anurésia ou encoprese, que são essas condições em que as crianças não conseguem controlar a própria urina e as fezes, né? E isso sempre foi um alerta dos meus professores de que a gente deveria prestar atenção em outras coisas que podem estar acontecendo na vida dessa criança. E aí eu não vejo, nunca vi, né, na formação, quais são os sinais que a gente deveria estar atento para sofrimentos raciais, né, nas crianças. Mas no meu dia a dia eu comecei a perceber, eu comecei a observar que os problemas que primeiro me chamam a atenção têm a ver com a pele e o cabelo, né? E também com o desenvolvimento neuropsicomotor e aprendizagem. Então, eu, empiricamente, ali, né, no dia a dia, comecei a me perguntar se isso não podia ter a ver com a cor da pele daquela criança. Ou melhor, pelo racismo, né, que obviamente está associado à cor da pele dessa criança. E aí, questões de perda do cabelo, né, que a gente chama de alopécia, dermatites, né, atópicas, que são essas condições autoimunes, né, que a criança desenvolve por estar mais estressada, por exemplo. Condições de ressecamento da pele, que eram chamadas de sujeira, e, na verdade, era uma falta de identificação de que aquilo é um ressecamento. Entre tantas outras, né, e como demora, muitas vezes, essas crianças a chegarem para a gente poder cuidar e abordar isso. Então, muitas crianças sofrem com piolho muito tempo, até que fazem uma infecção na cabeça, e aí não tem mais jeito, porque a criança está fazendo febre e outros sinais mais comuns, e aí acaba chegando lá para a gente. E se a gente não olha para isso, isso não vai ser visto, assim, né? A tendência é que isso não seja visto.
Outra questão também que para mim é a lacuna é a educação permanente dos profissionais, né, nas unidades de saúde, porque a gente pode não ter aprendido isso na graduação ou nas nossas outras formações, mas o espaço do cuidado ali nas nossas unidades de saúde ainda são espaços formadores, né, pelo que preconiza o SUS, então, e a PNAB, então a ideia é que a gente continue aprendendo, e eu não tenho visto isso acontecer de uma maneira assim, que seja dado enquanto recomendação de cima para baixo, vamos dizer assim, né? Uhum. E a gente está nessa briga, porque a política já existe, né? A política nacional de saúde da população negra já existe desde 2009. Na minha pesquisa, eu fui observando como a gente não tem referenciais em relação à raça. A PNAISC, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ela fala, mas fala de uma forma muito breve, né? Assim, tem 2 páginas numa política de nem sei, mais de 100 páginas, eu acho, sobre saúde da criança negra, que recorta entre quilombolas, ribeirinhos e, enfim, não tem um grande direcionamento ali, né? É quase que a gente precisa ficar atento a isso, mas não tem muito desdobramento sobre. Além disso, a caderneta da criança, aquela que era um livro, né? E a gente já não está nem mais recebendo essa caderneta na atenção primária, ela também tinha muitas orientações interessantes, inclusive sobre desenvolvimento em questões que hoje em dia estão mais vistas, tipo as crianças que são portadoras de deficiência, as crianças com autismo, e aí várias recomendações sobre como suspeitar, né, de que sua criança possa tá sofrendo por conta dessas situações, e não tem uma palavra sobre racismo. As abordagens estão dificilmente centradas na criança, né, no ser criança. A abordagem geralmente é feita com os pais, né, com os adultos, com os cuidadores. Se pergunta muito pouco para essas crianças sobre o que elas estão sentindo, sobre o que elas estão sofrendo, né? Então, é uma anamnese voltada para a adultidade, né? E isso a gente perde muita coisa. As crianças são produtoras da própria história, né? E esse lugar de um protagonismo da criança pode ser ainda mais grave para as crianças negras, porque, afinal de contas, né, dentre todos esses dados que a gente sabe que são socioeconômicos, tem que as crianças negras são muito adultizadas, né? Então, elas estão, por vezes, os cuidadores dos outros irmãos, dos avós, né? Enquanto as mães estão cuidando dos sonhos e, né, do nutrir os sonhos da casa grande ainda até hoje, porque muitas mulheres pretas e pardas estão trabalhando na casa de pessoas brancas, cuidando das crianças brancas, essas crianças não estão tendo esse estímulo. E aí, se a gente não perguntar a elas do que é isso que elas vivem no dia a dia, é possível que esses cuidadores não saibam muito, porque eles não estão ali, né? Então, centrar o cuidado, né, na criança é muito importante, né? Mesmo que seja na entrevista clínica ali na anamnese. Para começar, eu acho que a gente precisa sair de um lugar que parece que eu estou tirando coisa de uma cartola, sabe? E começar a entender que isso é treinável. A gente precisa entender que esse olhar delicado, atento, ele é treinável. E a gente faz muito isso na medicina de família e comunidade. A dimensão técnica que eu vejo, que a gente precisa desenvolver, tem a ver com esse olhar para a raça de cara. Porque se você já viu que é uma criança negra, você conhece essa família, que é outra habilidade importante do médico de família e comunidade, da médica de família e comunidade, que é conhecer a família, você precisa se questionar se você não precisa dar mais atenção para essa família negra, né? Então, não é que o sofrimento com a perda de um pai, né, pela ausência, só aconteça com crianças negras, mas é que quando acontecer com essa criança negra, você precisa estar mais atento ainda, né? Crianças brancas também perdem os pais, mas a criança negra está mais exposta a todo tipo de descuidado na nossa rede. Então, quando isso acontece, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de acolher essa criança e propor um plano, né, para esse cuidado. Então, eu acho que entra aí uma dimensão que diante de uma criança negra, a gente precisa aumentar a nossa atenção para o que podem ser essas vulnerabilidades e como a gente pode enfrentar isso de uma forma racializada, né?
Talvez o Ayman nunca entenda que o pai dele, e aí eu conheço a história, só está preso porque ele é uma pessoa negra, porque o que o pai dele faz, eu conheço outras pessoas brancas que fazem, ninguém está preso. Então, conseguir reconhecer isso com essa criança, e aí agora ele já está um pouquinho mais velho, é muito importante, porque isso dá lugar para um sofrimento que parece ser inominado. Você vai construindo com essa criança um processo que é um empoderamento dela sobre a raça e o que aconteceu com essa família, né? Então, isso é uma das coisas que eu aponto. E aí, a medicina de família tem uma competência que a gente chama de advocacy, que eu imagino que a galera do serviço social também trabalhe de alguma maneira, que é essa nossa capacidade de, diante do poder e do conhecimento que a gente tem que o outro não tem, fazer essas pessoas, ajudar essas pessoas a fluir diante dessa rede. Tem vários direitos que não estão dados, que a gente vai precisar ajudar essa pessoa a conseguir, às vezes, de forma judicial, por exemplo. Bom, eu queria chamar a Michele para ela falar para a gente também, né, a partir da experiência dela na atenção à saúde especializada, lá da pediatria do Hospital Federal de Bom Sucesso, como é que ela também vê, né, essa atenção que é dispensada, mas atenção que também precisa ser ainda para que a criança possa ter acesso à saúde integral e as lacunas também, né, Michele, que você observa, né, como integrante dessa equipe de pediatria lá do Hospital Federal de Bom Sucesso. Assim, acho que eu teria que desenrolar um pergaminho, assim, de várias páginas para poder a gente falar desse assunto, né? Então, assim, tem um grupo de crianças, né, que nasce já da gestação, nascem com mais formações, né, importantes e que geram um processo longo aí de atendimento da atenção hospitalar, um processo bem complexo de cuidado. Tem uma leva de crianças que são crianças oriundas de crianças com problemas de saúde oriundas de complicações no parto, da gestação, no parto, né? E aí a gente pode falar sobre a qualidade do pré-natal, a qualidade da assistência ao parto, a gente pode falar sobre a violência obstétrica, a gente pode falar sobre a mortalidade materna, né? Então, assim, as crianças que eu atendo lá são filhos dessa realidade, né? Filhos do pré-natal de baixa qualidade, filhos da ausência do pré-natal, filhos da mãe, da mulher que foi vítima de mortalidade materna, e a gente sabe que esses eventos, eles acometem majoritariamente mulheres negras, né? Então, assim, a falha no cuidado já vem antes do nascimento, né? Em muitos casos. E a gente tem crianças que têm doenças crônicas, né? E que há uma dificuldade muito grande de manter o tratamento, de manter a assistência. A gente gostaria muito que a atenção básica, né, pudesse ser mais atuante, pudesse ser mais presente, porque em muitas situações seriam evitáveis, né? Como eu disse, assim, quando chega uma criança para internar, quase sempre teve uma falha de cuidado aí, né? Foi um remédio que faltou, foi um exame que faltou, foi uma assistência médica que faltou. E quem é o usuário do SUS? O usuário do SUS é geralmente a população negra. Majoritariamente, a população negra é a população que, por conta dos determinantes sociais, né, atravessados pelo racismo, é a população que mais adoece, é a população que mais adoece de forma mais intensa, mais grave. É a criança que tem diabetes, que não consegue fazer o tratamento porque a mãe não é letrada, o pai não é letrado, então eles têm dificuldade de entender as orientações, e a atenção básica não dá conta, né, de uma assistência mais presente, mais próxima, então essa criança tem intercorrências e está toda hora internando, né? É a criança que conta de complicações do nascimento. É uma criança que usa traqueostomia, é uma criança que usa gastrostomia, não sei se vocês conhecem esses dispositivos. Explica para a gente, Michele. Gastrostomia é um dispositivo que se usa no pescoço para ajudar na respiração da criança, ela não consegue respirar naturalmente, e demanda uma série de cuidados para a manutenção da gastrostomia.
da traqueostomia, que é no pescoço, e da gastrostomia, que é uma incisão que você tem no estômago, para que a criança seja alimentada por ali quando ela não tem condição de ser alimentada por via oral. Né? O uso desses dispositivos é relativamente comum para as crianças que eu atendo lá no hospital. E é difícil lidar com isso, lidar com isso no sentido do domicílio, não no hospital, né? Porque a criança vai embora com esses dispositivos. Então, isso é custoso e nem sempre o SUS fornece os materiais para você manter esses dispositivos. Isso é trabalhoso, né? E você tem poucas políticas públicas que deem conta de assistir as famílias que têm uma criança com uma condição complexa de saúde. Então, é uma criança que é filha de uma família monoparental feminina, que tem vários outros irmãos, várias outras crianças para serem cuidadas, para serem sustentadas. Então, é uma mulher que precisa prover o sustento da família e precisa prover uma intensidade enorme de cuidados para aquela criança mais adoecida, né? O que é humanamente impossível e que isso resulta no agravamento, não raro no agravamento da condição de saúde daquela criança. Uhum. Então, na verdade, assim, o que eu vejo lá na pediatria é que a gente, enquanto sociedade, a gente falha muito, porque a gente não consegue proteger quem é mais vulnerável, que são as crianças negras. A gente precisa ter um olhar muito, muito racializado, no sentido de compreender as condições de vida dessa criança e daquela família, para que a gente possa ofertar um serviço de saúde que atenda às necessidades daquela criança. É muito importante isso que você falou, que na verdade corrobora com o que a Larissa falou antes, né? A importância de ter uma linha de cuidado, né, específica para essa população. Porque se a gente está falando, né, que o racismo ele é determinante da saúde da criança, um indicador tão terrível de mortalidade, é hora de se pensar nessa criança também pelo recorte racial que ela tenha nos 3 níveis de atenção, né? Importante pensar numa linha de cuidado, importante pensar em orientações, né, em meios, né, de fazer uma educação permanente em saúde para profissionais, mas também, né, prover uma educação em saúde popular, sabe, que a população também tem acesso, né, cuidadores, cuidadoras tenham acesso ao que eles também podem fazer para melhorar a saúde da sua criança, né? Que eles tenham acesso, né, a esse atravessamento do racismo, até para que possam cobrar, né, em nome da criança e em nome de si mesmas e si mesmos, seus direitos, né? Seus direitos. Eu vou passar a palavra para a Letícia, e a Letícia também vai trazer para a gente, a partir da experiência acadêmica dela, a avaliação que ela faz da atenção à saúde bucal da criança, né, na atenção primária especializada. A Letícia fez uma pesquisa recentemente, né, e trouxe um recorte racial para a gente, né, fruto dessa pesquisa, e eu acho que a gente vai ver aí que a gente tem ainda uma boa reflexão a fazer também no campo da saúde bucal de crianças negras. Boa tarde, mais uma vez. Eu agradeço a participação aqui hoje para dialogarmos sobre esse tema que é tão relevante e acrescentar um pouco as palavras das colegas que vieram também anteriormente. Eu vou falar agora, né, da questão da saúde bucal da criança negra. Um dos primeiros pontos que a gente precisa é desmistificar a saúde bucal, entendendo que ela é um componente essencial da saúde geral e que vai abranger muito mais que apenas a ausência de doença nos dentes e nas gengivas. Então, vai incluir o bem-estar físico, emocional e social, que está ali relacionado à capacidade daquela criança de falar, comer, sorrir e interagir, sem sentir dor, desconforto ou vergonha. Eu fiz um estudo em Ribeirão das Neves, com 533 crianças e seus pais responsáveis de 4 a 6 anos de idade. Dentro desse banco de dados, nós já geramos diversos artigos sobre resiliência, sobre qualidade de vida,
sobre a questão do acesso a serviços de saúde, o impacto da introdução de alimentos doces antes dos 2 anos de idade. E quando a gente teve essa conversa, né, Cláudia, nós tivemos ali, durante a nossa busca por dados, uma dificuldade de encontrar alguns dados específicos para a população negra. E aí, Cláudia, através de Cláudia, surgiu essa inquietação para ver no meu banco, dentro daquele banco específico, a quantidade de crianças negras, que entram pardos e pretos, e as crianças brancas. O que eu fiz para trazer um recorte aqui para a gente ter um panorama aqui da cidade de Ribeirão das Neves? Eu retirei do banco as crianças brancas e deixei apenas as crianças negras. Eu tive ali de 533 do total, 369 crianças negras de 4 a 6 anos de idade. Ressaltando aqui com vocês que Ribeirão das Neves ele tem uma população de aproximadamente 75% de pessoas negras, vista pelo último dado do IBGE. Então, nosso estudo está com uma prevalência bem semelhante. E aí, eu pude observar que, em relação às características socioeconômicas, 77,9% das famílias de crianças negras de 4 a 6 anos de idade de Ribeirão das Neves ganham até 2 salários mínimos. 31,6% recebem auxílio do governo. Em relação aos comportamentos em saúde bucal, nós podemos observar que 232 crianças de 369 nunca foram ao dentista, sendo que é preconizado que a criança ela tem esse primeiro cuidado odontológico, esse primeiro contato com o dentista, a partir da erupção do primeiro dente de leite dela, o dente descido. Então, as crianças ali já estavam de 4 a 6 anos com a dentição decídua completa e não tinham tido esse primeiro contato com o dentista. 63% não usam fio dental e 17% não usam pasta de dente com flúor. Em relação às condições bucais, nós temos um quadro ainda mais alarmante. Desses 369, 282 apresentam cárie, 57 crianças, eles apresentam a cárie no seu estado mais grave, que são as consequências clínicas pulpares ali da condição, 246 crianças apresentam uma oclusão e 191 tinham traumatismo dentário. Então, considerando o que foi levantado e o que nós vimos na literatura também, nós temos que os estudos dentro da população negra, eles ainda são poucos. Mesmo considerando que, apesar de ser uma população que foi vulnerabilizada, é uma população majoritária. Então, é maior número, mas ainda com menos estudos. Então, dentro das doenças bucais mais prevalentes em crianças negras, nós vamos ver a cárie, doença periodontal, a gengivite e hipoplasia. A cárie, ela atravessa a criança de diversas formas. Então, tem a questão de dificuldade para alimentar, dificuldade para dormir, faltas em escolas, a questão estética também, que entra dentro da doença cárie. O que é essa doença? Ela é uma doença multifatorial, ela depende do hospedeiro, então tem que ter o dente, do micro-organismo, ela é dependente das bactérias cariogênicas, e da dieta, que é o substrato, o açúcar, e do tempo entre as higienizações. Então, quando a gente tem um acúmulo de placa, as bactérias cariogênicas, elas começam a fermentar o substrato, elas liberam uma substância ácida que começa a desmineralizar a superfície do dente. Quando a gente tem a escovação, a gente consegue ter o processo contrário, de remineralização. Quando a gente não tem esse processo de desmineralização, ele é contínuo e vai acarretando ali o avanço da doença, as cavitações e as suas complicações maiores.
A doença periodontal, ela também vai ser causada por um acúmulo de placa que vai ocasionar uma inflamação aqui na gengiva, considerando a gengivite. Dentro da hipoplasia, o que é hipoplasia? Essas manchas aqui opacas que a gente vê, circunscritas nos dentes. Vai ser um desenvolvimento inadequado do esmalte dentário, que está muito associado às desigualdades socioeconômicas que impactam a nutrição materna, a materna e infantil, que nós conversamos anteriormente. Considerando também alguns impactos da saúde geral na saúde bucal, nós temos a anemia falciforme, que é uma condição genética hereditária, prevalente especialmente em pessoas negras, que é caracterizado pela deformação dos glóbulos vermelhos, onde eles têm uma dificuldade de transportar oxigênio e promove crises de dor, além de complicações vasculares e uma maior suscetibilidade a infecções. Nós temos aqui a hemácia, ela fica em formato de foice, falcizada. Até daí vem esse nome de anemia falciforme. Dentro da odontologia, nós vemos alguns impactos dessa doença que está mais prevalente na população negra, e aí a gente já pensa em todos os outros determinantes que a população negra também apresentam, e a gente precisa ficar atento a alterações ósseas, porque essas crianças com anemia falciforme, elas tendem a apresentar modificações na região de mandíbula, na região óssea, tendem a apresentar também uma maior suscetibilidade a infecções. Então, tem ali uma obstrução vascular que pode comprometer o fluxo sanguíneo para a gengiva, tornando a criança ainda mais vulnerável às infecções bucais, como a gengivite. E nós já vimos anteriormente que a população negra já tem um risco maior e uma prevalência maior para essa condição. Temos também a questão das úlceras bucais e da necrose pulpar. Devido à hipoperfusão sanguínea, a criança pode desenvolver mais úlceras e pode ocorrer ali a morte da polpa do dente, que é essa parte aqui, ó, vascularizada e inervada do nosso dente, sem nenhum motivo aparente. Então, normalmente, essa necrose ela vai ocorrer por conta de um trauma, por conta de uma cárie. Nas crianças com anemia falciforme, pode ter essa necrose sem nenhum desses motivos, e a gente precisa estar atento para ter diagnóstico correto. Além disso, as pessoas com anemia falciforme, elas fazem uso prolongado de analgésico, e os medicamentos, eles tendem a afetar a salivação, inibindo a salivação, que acaba favorecendo o desenvolvimento da cárie e também de doenças, outros problemas periodontais, que nós vimos anteriormente, que também atravessa a população negra. E, considerando os profissionais de saúde, profissionais da área de saúde bucal, a gente precisa estar atento a essas manifestações bucais. São palidez de mucosa, língua lisa, descorada e despapilada. As crianças, elas podem apresentar também uma maior prevalência de maloclusão, ter um atraso na erupção dentária e apresentar hipoplasias e opacidades dentárias. Esse entendimento também das questões da anemia falciforme, quando o indivíduo ele está numa crise, ele pode apresentar ainda mais evidências desses sinais, e é importante que o profissional esteja sempre atento, principalmente com as questões das crises álgicas, que são crises de dores muito fortes que esses pacientes com anemia falciforme irão apresentar. Todas vocês apontam, em algum momento da fala de vocês, a questão da alimentação, desde a insegurança alimentar, né, a precariedade, até enfim, a necessidade de uma alimentação parenteral, né? Acho que estou falando certo, né? Que Michele traz, e a necessidade de uma alimentação saudável, né, Letícia, quando fala da questão da introdução dos açúcares muito cedo e tal. A gente sabe, né, que a maior parte da população negra também é alvo, enfim, de todos esses determinantes
sociais enfim, incidem na renda familiar, né, e na capacidade também de comprar alimentos saudáveis. Então, eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre essa questão da alimentação, né, do ponto de vista de uma médica, do ponto de vista de uma assistente social, do ponto de vista, né, de uma odontóloga e professora, sobre o que vocês pensam a respeito disso, né? Porque só a cesta básica, né, de doações de ONGs não dá conta, né? Vocês já estão trazendo elementos para a gente pensar na necessidade de uma linha de cuidado, né, com esse recorte racial para crianças, né? Então, o que vocês veem, o que vocês pensam, né? O que vocês, enfim, podem trazer para a gente em relação aos casos que vocês pegam de crianças que têm uma necessidade, né, de alimentação saudável enfim, não conseguem. A gente tem as crianças que, né, por questões de prematuridade, outras questões de saúde, precisam de uma alimentação mais calórica, né, para ganhar peso, né, mais rápido. E esses não têm nem previsão legal de conseguir pela justiça. E eles vão precisar ou contar com ONGs, ou com ajuda, ou com recurso que a família tenha para conseguir utilizar esse leite que é necessário para a recuperação da criança, né, para o desenvolvimento daquela criança. E tem as crianças diabéticas, né, que precisam de uma alimentação balanceada, né, e a questão dos açúcares precisa ser alimentos dietéticos, né, que também é outro grande problema, porque a alimentação básica já é difícil, né, a gente vive, hoje a gente tem a maior parte das famílias do Brasil vivendo em insegurança alimentar, então você garantir a alimentação de um diabético, de uma criança que na verdade não é adulta, a criança tem outras implicações aí, né, porque o alimento, ele não é só nutrição, né, não é só para você nutrir o corpo, né, o alimento tem uma característica social aí, a criança que não vai numa festa de aniversário porque não pode comer o bolo, porque não pode beber o refrigerante, uma criança que tem problemas de socialização por conta da alimentação, e não raro que acaba desenvolvendo compulsão alimentar por conta da restrição, né? Não tem acesso aos alimentos diets, que são mais caros, mais custosos, e aí acaba desenvolvendo uma compulsão que, obviamente, impacta no curso da doença, né? E tem as crianças doentes renais, que têm restrição de ingestão de líquidos, algumas, restrição de gordura, restrição de sal, né? Então, assim, e aí eu digo para vocês, política para manter a alimentação dessas crianças não existe, é zero. É zero. E aí que a gente produz os agravamentos, é aí que a gente produz as sequelas e a mortalidade das crianças. Acho que eles têm um gigante predador, assim, né, das nossas infâncias, que é o racismo, e ele faz isso também através da indústria alimentícia, né, e esse é um gigantão, né, então a gente tem que lutar no nosso dia a dia, ali dentro do consultório, contra a Pepsi, contra a Nestlé, contra tantas empresas que são os maiores capitais do mundo, talvez, né, e que fazem a nossa população acreditar que o que é necessário é o que elas vendem. E aí isso mexe de uma forma muito cruel com o desejo, né? Desejo de poder dar o melhor, que se quer o melhor, né? Então eu acho que a gente começa com as nossas taxas de aleitamento materno que estão abissais, assim. Pelo menos no Jacarezinho, a gente está batendo ali 30% só de aleitamento materno. E aí, quando a gente vai conversar com essas famílias, tem uma questão muito forte da desinformação, mas também do desejo, né, por esses alimentos ali, que isso é construído o tempo todo pela indústria farmacêutica e pela indústria alimentícia, né? Então, quando eu falo que o consultório não dá conta, porque para dar conta disso, a gente precisa estar na comunidade o tempo todo, a gente precisa estar fazendo educação popular em saúde, a gente precisa de processos emancipatórios muito mais fortes e muito mais presentes, né, frequentes. Eu percebo que a gente tem
parte depois me corrijam, posso estar falando besteira em rede nacional, mas que eu me lembre, o Poder Executivo tem tempo de televisão garantido por legislação, e eu não tenho visto isso ser usado, né, para informar como é que funciona a clínica da família, que os grupos são coisas ofertadas nas clínicas da família, ou que deveriam, né, ou ir nos postos de saúde, nas unidades básicas em geral, e que essa deveria ser uma das vertentes mais fortes, né, da atenção primária, e que é o que a gente tem visto cada vez mais não está acontecendo, assim, né? Eu percebo uma cobrança muito forte sobre indicadores clínicos, né, da saúde das crianças, e muito menos forte em relação a esses processos, né, que são muito mais complexos, é até mais difícil de você registrar num atendimento de fato, né, sobre saúde de uma criança que está em segurança alimentar e se alimentando com coisas que, na verdade, são venenos para ela. Quando a gente pensa na população menos favorecida, nós ainda temos a questão da insegurança alimentar, e muitas vezes vemos o doce sendo ofertado como uma forma de compensação de algumas outras partes que falham. Então, hoje em dia, é muito comum ouvir uma pessoa falando assim, eu vou dar danoninho, eu vou dar iogurte, eu vou dar doce para o meu filho, porque na minha infância eu não tive. Então, agora eu quero que ele tenha tudo que eu não tive antes. E entrando na questão odontológica e de saúde geral, com certeza também, nós temos que a alimentação, o açúcar, ele só deve ser inserido na alimentação infantil após os 2 anos de idade. E nós temos crianças sendo alimentadas com açúcar dentro da mamadeira muito novinhas. Então, entra tanto como uma forma compensatória de algo que a família não teve, como uma forma também de deixar a criança feliz e que acaba ocasionando em doenças gerais e em doenças de saúde bucal em larga escala. Um foco que a gente tem na odontologia, principalmente na odontopediatria, é a questão alimentar. A gente precisa sempre entender a alimentação daquela família e tendo com base no momento da nossa conversa, onde a gente mostra os alimentos que têm açúcar escondido, onde a gente conversa, a gente tenta entender por que aquele alimento está sendo ofertado. A gente precisa também conversar entendendo o contexto social. A gente não vai culpabilizar a vítima nunca. Você não pode fazer isso, você é errado. A condição de saúde bucal do seu filho está assim, porque você é uma péssima pessoa. Não, a gente sempre busca entender para conseguir ir quebrando as barreiras e colocando metas em cima das possibilidades que a família também traz para a gente. A gente poderia estar melhor regulamentado sobre essas questões alimentares, né? É triste que a gente esteja deixando entrar esse tipo de alimento para as nossas crianças. Lá fora não é bem assim, né? Se você for olhar a regulamentação de alimentos para criança na Europa, principalmente, enfim, países do norte global, isso é muito mais forte, a regulamentação de alimentos ultraprocessados, e a gente percebe que aqui, não só no Brasil, mas na África, enfim, os nossos povos da Latinoamérica, para cada país, a Nestlé consegue fazer uma coisa, um chamariz, que faça aquela família comprar aquele produto e que não é bom para essas crianças, né? Aí você olha o mesmo produto na América Latina e na Europa com composições diferentes, percebe? Então, isso é do racismo também, né? É uma coisa que é muito grande, de fato. Então, essa questão dos alimentos, eu tenho trabalhado muito com, não só os alimentos, mas tudo que não tem na atenção primária, né, de medicamento, alimento, fralda, e que você precisa de algum outro setor para apoiar, eu tenho trabalhado muito com os residentes, que é a qualidade do laudo que você precisa fazer. Você não pode fazer um laudo que a criança com alergia alimentar precisa de leite. Você precisa fazer um laudo robusto para essa criança conseguir isso. A Defensoria Pública precisa entender que essa criança não tem dinheiro para isso. Ela precisa entender que essa criança está num momento clínico grave, que ela pode estar desnutrida. Então, não pode ser um laudo bosta. Tem que ser um bom laudo. A gente precisa entender que se essas pessoas são mais vulneráveis a certas coisas, a gente precisa trazer isso para a mesa. Né? Então, às vezes não vai ser a demanda do paciente, mas você pode negociar com aquela pessoa que outras demandas sejam colocadas na mesa.
né? Então, se você chega e fala para essa pessoa que foi lá, sei lá, fazer um preventivo, e aí você nota que é uma mulher, né, na favela, uma mulher preta da favela, e que está com algum sofrimento que você ainda não entendeu, você pode trazer para a mesa esse sofrimento e ali na anamnese fazer perguntas, né? Você já pensou que isso pode ter a ver com uma questão de violência familiar? Você acha que tem alguma coisa na relação com o teu parceiro que possa ter a ver com isso, né? Assim, para dar um exemplo na questão da violência intradomiciliar que é tão frequente. Mas na saúde da criança negra, geralmente eu vou abordando, fazendo algumas perguntas, né? Às vezes, maioria das vezes, faço primeiro para a criança e depois dou uma checada com quem estiver ali. E às vezes eu faço perguntas do tipo: estão falando alguma coisa sobre seu cabelo, né? Já falaram alguma coisa sobre você ser uma criança negra? Depende da idade, né? Lógico. Mas aí, às vezes, a criança fica meio assim, às vezes o pai traz, a mãe traz, enfim, o cuidador traz alguma coisa que já está surgindo. Então, assim, tem uma coisa de uma proatividade ali, né? De trazer o tema para a mesa, porque senão ele passa ali. Então, é importante que, diante de uma criança que está sofrendo racismo na escola, a gente consiga entender que a escola é um lugar que você precisa conversar. A atenção primária tem como prerrogativa essa capacidade de, né, circular nos outros setores. Então, vai ter lá o encontro de saúde na escola, vamos falar sobre isso. Manda uma carta para a escola, ó, tal situação está acontecendo e a gente quer conversar sobre isso, porque isso está afetando diretamente a saúde dessa criança. Tem que procurar onde está nosso racismo, né? Porque, assim, a gente já, acho que a Larissa falou, a Letícia, acho que também, de exemplos de menor investimento no atendimento a uma criança negra, né? Então, assim, esse é um exercício cotidiano, uma vigilância constante que todos nós profissionais, eu acho que inclusive nós que somos negros também, né, e temos algum letramento racial, acho que isso também nos afeta em alguma medida, menos do que eu acho que na população em geral, mas a gente também tem que manter essa vigilância do nível de atenção e do nível de investimento que a gente está dedicando àquela criança que, em geral, é a criança, é a população mais vulnerável, a criança mais vulnerável que a gente atende. Agora, assim, enquanto serviços, né, de saúde, enquanto organização de sistema de saúde, é fazer o básico bem feito, né, que infelizmente está muito difícil, É fazer o básico bem feito, é você ter a atenção básica atuante, funcionante, é você ter a atenção secundária atuante, funcionante, a atenção terciária atuante, funcionando, e conseguindo conversar, conseguindo estabelecer uma linha. Eu acho que a Larissa também falou sobre isso, sobre a ausência de ter linhas de cuidado. Então, assim, a gente partilha, né, o ser humano, a gente partilha a criança, ela vai na atenção básica, recebe tal e tal atendimento, focado em tal situações, aí vai na atenção secundária, ela recebe o atendimento referente à atenção secundária, que não sabe o que aconteceu na atenção primária, vai para a atenção terciária, a situação se repete, não sabe o que aconteceu na atenção secundária, que não sabe o que aconteceu na atenção primária. A gente precisa entender que essa coisa da integralidade do cuidado, ela vai apoiar o desenvolvimento de um cuidado equânime, né, que é aquele em que a gente trata de uma forma, a gente dá mais para quem precisa mais, né, e dá menos para quem precisa de menos. E a população negra, por tudo isso que a gente já falou, é quem precisa mais e é a maioria. E a gente ainda assim está conseguindo deixar ela de lado, né. A outra coisa que eu ia falar é que a gente não pode esquecer do protagonismo das crianças, né? E aí, isso pega para uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, que a gente precisa fazer formas infantis de abordar também, percebe? Porque todo o cuidado que a gente presta para as crianças é pautado na adultidade. E aí, fazer abordagem com crianças que só tem a ver com uma coisa da oralidade, da questão da verbal, é pobre demais, né? Então, a gente precisa lançar a mão de outras técnicas com essas crianças. É pela brincadeira, é pelo jogo, é pela observação dessas crianças em outros ambientes que não o consultório. Às vezes é pela uma coisa mais cultural, mais artística, né? Que a gente vai pegando outras nuances do que pode estar acontecendo ali.
e o consultório pode não dar conta. Eu queria deixar mesmo mais uma consideração aí final, assim, uma reflexão, que é, assim, acho que agora não lembro se foi a Larissa ou se foi a Letícia que falou sobre democracia racial, né, que alguns acham, ainda defendem que a gente vive numa democracia racial, né. A gente só vai poder dizer que a gente está numa democracia racial quando a gente tiver ocupação paritária dos espaços públicos, dos espaços da sociedade, né. Por enquanto, a gente entra numa faculdade de medicina e são quase todos brancos. A gente entra num presídio e são quase todos negros, né? A gente vê a pesquisa da Letícia e 75% das crianças negras de 4 a 6 anos têm cárie. A gente entra na enfermaria pediátrica do hospital que eu trabalho, no CTI pediátrico do hospital que eu trabalho, e são quase todos negros. Então, assim, isso não é natural. A gente precisa desnaturalizar o que é construído socialmente. Como considerações finais, depois de tudo que já foi dito, né? Vou ser bem breve. Gostaria de reforçar a importância do fortalecimento de políticas públicas de saúde com foco na população negra, como uma necessidade essencial para a gente reduzir essas desigualdades todas que foram comentadas e assegurar os cuidados equitativos e de qualidade, além de fortalecer sempre o movimento antirracista. E deixo aí pontos para uma próxima conversa que a gente possa vir a ter sobre a importância da Lei 10.639 de 2003, que tem a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental e médio, tanto público quanto privado, porque é algo que traz à luz aí a nossa história, que a gente vê que atualmente ela ainda não está sendo aplicada de uma forma ampla e como deveria ser. A importância também da última DCN de odontologia de 2021, que reforça sobre a formação, considerando as diversidades étnico-raciais, e que no conteúdo curricular tenha sobre a educação das relações étnico-raciais. Então, isso está lá dentro da odonto, uma necessidade que a gente vê também de ser aplicada dentro de todos os cursos da saúde, não só na odonto, não só da saúde também, em todos os cursos. E a importância das políticas que nós temos. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que, como o Lari falou, né, ela foi instituída em 2009, e ela visa a defesa da dignidade e qualidade de vida das negras, mas estudos ainda mostram que ela não está sendo aplicada em todos os municípios, então a gente precisa ir em busca de dados e reforçar também a necessidade de acompanhamento dessas políticas, das suas efetividades. A Política Nacional de Saúde Bucal, conhecida também como Brasil Sorridente, que fez esse ano 20 anos, e que foi incluída em 2023 na Lei Orgânica do SUS, se tornando obrigatório em todos os municípios, e a importância do programa Saúde na Escola, que faz uma integração da saúde e da educação. A gente precisa pensar também no que já tem, como fortalecer e como fazer com que isso saia do papel e seja efetivo para a população negra. Acho que esse é um primeiro passo mesmo. Vocês apontam, né, para a necessidade urgente da criação de uma linha de cuidado de saúde da criança negra, que contemple esses aspectos, inclusive nutricionais, odontológicos, né, e também os 3 níveis de atenção. Eu acho que esse é um desafio já posto aqui pela gente, né? Então, se esse conteúdo aqui, né, vai virar história, vira história com essa recomendação que vocês 3 trazem, de que é importante olhar para a infância da criança negra e sobre a saúde e as especificidades, né, que existem no universo da criança, e olhar para isso com a dimensão da equidade. Né? Não basta a gente pensar só no acesso, a gente precisa pensar na equidade como norte das nossas práticas cotidianas em saúde. Porque, de verdade, se a gente já sabe que a população negra é mais vulnerabilizada e que é atravessada por um racismo violento e excludente, a gente não pode deixar isso de fora,
né, dos nossos aprendizados e das nossas rotinas cotidianas aí, no universo das unidades de saúde de todos os 3 níveis, né? Então, agradeço demais a partilha de vocês, a disponibilidade de vocês, o interesse de vocês, né, e a colaboração aqui com a gente, né? Porque a ideia é que a gente possa, a partir do que vocês disseram hoje, desdobrar esses temas em novos debates junto aos profissionais de saúde do SUS, tá? Muito obrigada, uma tarde boa para vocês e até a próxima, eu espero.